Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Suzana e tô aqui para a gente continuar aquele nosso bate-papo reflexivo sobre espiritualidade e existência, né? Lembrando que nesse mundo em que a gente está vivendo hoje em dia, que as pessoas dão mais valor para a matéria do que para o espírito. A gente precisa encontrar o nosso caminho espiritual, porque tão importante quanto o corpo físico, que a gente precisa dele como instrumento, né, para o nosso espírito, de a gente mantê-lo saudável em condições. Importante também é a gente alimentar e exercitar o nosso espírito, né, sabendo que ambos são extremamente importantes para a nossa vida, né? E que vão nos proporcionar um bem-estar, felicidade, a partir do momento em que a gente encontrar a luz, aquela luz que habita dentro de nós, né? Basta acender essa luz, que a gente vai viver muito melhor, com muito mais fé, com muito mais vontade de viver, e vão daí também encontrando o sentido da vida e da morte na nossa jornada. Bom, o tema que a gente escolheu hoje para conversar é sobre espiritualismo e espiritismo. Até porque várias pessoas elas acreditam, né, serem dois assuntos que querem dizer a mesma coisa, ou seja, seriam sinônimos as duas palavras. Então esse vídeo aqui, ele tem um intuito informativo e reflexivo, tá? Então é isso que a gente vai abordar. Para que a gente consiga então abordar esses temas aí, a gente vai colocar algumas questões para o debate, né? Primeiro, tentar responder ou responder, né? A gente não tem que tentar, a gente tem que conseguir, definir espiritualismo e espiritismo, tá? A gente precisa saber também se eles são sinônimos ou estão interrelacionados, tá? E outra coisa que a gente também se pergunta e dá para a gente refletir com esse vídeo é se todos nós somos espiritualistas e ou espíritas, tá? Então vamos lá. Vamos começar então abordando o tópico espiritualismo. É uma palavra que ela vem do latim, spiritualis, né? Espiritualis, desculpa, que é uma prática de autoconhecimento e conexão com algo maior, uma conexão com uma divindade ou com o universo, tá? Mas também pode ser independente de qualquer crença religiosa, tá? Então, resumindo, é um sentimento que a gente tem, uma verdade que a gente tem, em que existe algo maior e nós estamos conectados, tá? Isso aí, gente, vai nos ajudar e muito na nossa caminhada a gente refletir sobre quem somos, qual o nosso papel no mundo, né? E a partir do momento em que a gente se responde esses questionamentos, a gente nos torna mais conscientes e, por conseguinte, mais felizes, né? Então, o convite realmente é para a gente olhar para dentro da gente e procurar
essa interconexão nossa, primeiro com nós mesmos, tá? Segundo, com as outras pessoas que convivem comigo, né? E em terceiro lugar, com todo mundo ao redor, né? Qual que é essa interconexão? Bom, a gente vai citar aqui também um pensador, psiquiatra, psicoterapeuta suíço chamado Carl Jung, que ele é o pai da psicologia analítica, né? E ele estabeleceu arquétipos, né? Que são padrões de comportamento individual. E ele diz lá nos seus estudos que a espiritualidade é uma ponte entre o nosso inconsciente e o divino, tá? E ainda ele coloca mais, que é um dos pilares do bem-estar para o ser humano, tá? Outra coisa também é que pesquisas elas nos dizem, nos apontam que pessoas espiritualizadas tendem a ter maior resiliência emocional e ter um propósito de vida, tá? E uma das técnicas mais utilizadas para a gente alcançar essa espiritualização é através da meditação. A meditação nos proporciona silenciar nossa mente. E a partir desse momento a gente consegue observar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos sem nenhum julgamento, né? O que com certeza vai promover uma paz interior e um autoconhecimento. Bom, e espiritismo? O que é o espiritismo? Espiritismo é um termo de origem latina que quer dizer espíritos, né? Que é uma palavra muito usada na França e, inclusive, esse termo espiritismo ele foi proposto durante a codificação espírita e justamente para que pudesse ser diferenciado essa doutrina religiosa, que é o espiritismo, com o espiritualismo, né? E a gente sabe que o espiritismo, que é essa doutrina, ela surgiu no século XVIII, né? E com Allan Kardec, e que ele foi um cara que nos trouxe à luz vários conceitos, né, do mundo espiritual e da comunicação com os espíritos, né, através dos médiuns. Então, essa doutrina é baseada num tripé, que é a ciência, a filosofia e a religião, tá? Porque acredita-se que a partir da comunicação com os espíritos, a gente pode receber esclarecimento sobre o mistério da vida após a morte. Porque uma coisa é certa na vida. Aliás, a coisa mais certa da vida é que nós vamos morrer, né? E o que acontece depois da morte? Tudo acabou? Tudo se encerra? Tudo volta para o universo? Ou vai ter a possibilidade da gente continuar evoluindo e reencarnando e se melhorando, né? Do ponto de vista espiritual, tá? Mas essa comunicação, ela tem que ter um objetivo. Essa busca, né, sobre os mistérios da vida e da morte tem que ter um propósito, né? Para que ela serve? O que vai nos impactar? O que vai mudar na nossa vida, né?
Então, essas são questões filosóficas, né? Aonde nós vamos chegar com esses conhecimentos, né? E para que essas coisas aconteçam, também é importante em que a gente vibre numa fé religiosa. Então, o Espiritismo, ele busca nos ensinamentos de Jesus, né, nos evangelhos sinóticos, as verdades sobre Deus, que é extremamente importante. Então, a gente pode dizer que o Espiritismo é uma religião cristã, porque ele se baseia num sentido muito claro que Jesus nos trouxe, que é a importância do amor e da caridade. Tá? E isso é algo que o espírita, ele sempre está buscando ajudar os irmãos, né? Amando os irmãos, enfim. É uma das características da doutrina. E mais ainda, gente, para que eu entenda os evangelhos, os milagres, as curas de Jesus, essa comunicação nossa com o mundo espiritual, como é que é esse mundo espiritual? Eu preciso da ciência. Então, tem muita coisa que tem nos evangelhos que são ditos como milagres de Jesus, né, e dos apóstolos, que na realidade tem uma explicação científica. Por exemplo, né, quando Jesus ressuscita homens, né, que se encontravam mortos, desculpa. O que podia ser? Era um milagre mesmo? Jesus, ele tinha esse poder? Até tinha, até teria esse poder, né, de acordar. Mas será que cientificamente é possível a gente despertar um ser que está morto? Biologicamente, fisiologicamente, isso é possível? Ou a pessoa estava, naquele momento, apresentando um quadro de catalepsia, por exemplo, né? Que é uma situação aonde a pessoa ela tem os seus sinais vitais bem reduzidos, apenas para manter a vida celular, né? A vida, a vida biológica, mas que em um determinado momento ela desperta. Tem vários casos relacionados, descritos, estudados, né? Dessa situação de catalepsia, né? É um dos exemplos que a gente pode trazer, né? Então, a ciência para o espiritismo, ela é muito importante, porque o que a gente espera é o desenvolvimento de uma fé raciocinada. Não é porque o padre, o pastor, a Bíblia está dizendo isso que eu tenho que acreditar. Eu até posso acreditar, mas eu tenho que entender. E o que vai fazer com que eu entenda? A ciência, né? A ciência está aí para nos responder vários tipos de coisas, né, que a gente vivencia e que são importantes também, além do nosso desenvolvimento intelectual e moral, né, ainda serve para a gente entender os mistérios da vida. Tá? Então, para a gente concluir esse assunto aí, a gente pode dizer que ser espiritualista é acreditar em algo além da matéria, tá? Ou seja, pode ser em espíritos, mas que
O espiritualista não professa uma religião, não tem um dogma, não utiliza-se de ritos e rituais, né? Ela é muito mais uma filosofia de vida, tá? Então, assim, nesse termo espiritualista se encaixam várias religiões, né, que acreditam em comunicação com os espíritos, em comunicação com o divino, né, que é a doutrina espírita, então, que a gente já falou, que são as religiões da matriz africana, o candomblé, a umbanda, né, algumas religiões evangélicas que eles acreditam se comunicar com o Espírito Santo. Enfim, eles acreditam em algo além da matéria. Tá? Já o espiritismo é uma religião, é uma doutrina, né, religiosa também, além de ser ciência e filosofia, como a gente viu, né? Então, os termos espiritualismo e espiritismos não são sinônimos. Mas uma coisa a gente pode dizer, que o espírita, ele é espiritualista, porque ele acredita em algo além da matéria, ele professa essa crença, né? Que existe algo além da matéria, né? E que todos nós, seres humanos, temos o potencial de ser espiritualista, né? Desde que a gente fuja do materialismo, né? Mas não precisamos necessariamente ser espíritas, né? Então a gente pode ser qualquer outra religião, como a gente viu antes, né? Que vai nos levar a essas crenças, né? E com certeza a gente pode afirmar que o ateu não é espiritualista, porque ele não acredita em nada além da matéria. Ele não acredita na existência de vida depois da morte, né? Então, basta que a pessoa desperte para essa realidade e comece a acreditar, né, que tem sim algo além da matéria, né? Então, aí sim, esse ateu vai passar a ser espiritualista, tá? Muito simples. E finalizando esse vídeo, então, a gente vai pedir, né, para o Criador que nos possibilite, através da busca diária, né, de espiritualização, que é a nossa proposta, encontrar o nosso eu interior. E, a partir daí, também entender os mistérios da vida. Então, ficamos por aqui com esse vídeo. Tchau e até o próximo vídeo. E não se esqueçam de se inscrever no canal, né, apertar lá o sininho, né, de notificações, de curtir esse vídeo, de encaminhar esse vídeo para outras pessoas que vocês conheçam, que gostam e que se interessam por esse assunto, né? E que vocês possam também comentar, né? Dizer o que vocês acharam, então, né? Dessa proposta desse vídeo, né? O que vocês não entenderam, o que vocês querem que a gente aprofunde mais, né?
que a gente pode, num próximo vídeo, aí sim responder essas expectativas que ficaram em você, tá? Muito obrigado e até, então, como eu já falei, o próximo vídeo.